Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje, o assunto é o acordo firmado entre o MPMG e o governo de Minas para que as estruturas de contenção a jusante, também conhecidas como barragens de reserva, localizadas no estado, tenham as mesmas precauções e obrigações atribuídas às barragens principais. Participa da nossa conversa, de forma remota, Roberto Júnior Gomes, diretor de Gestão de Barragens e Recuperação de Área de Mineração e Indústria da Fundação Estadual do Meio Ambiente. E aqui no estúdio, quem me faz companhia é o promotor de justiça Lucas Pardini Gonçalves, coordenador regional do Meio Ambiente das Bacias dos Rios, das Velhas e Paraupeba. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigado. É um prazer recebê-los aqui na TV. Roberto, para início de conversa, então, o que são as estruturas de contenção a jusante, também conhecidas como barragens de reserva, né? Qual a função delas e a importância na atividade mineradora? As estruturas de contenção de jusante, elas foram construídas em caráter emergencial para conter o rejeito advindo de uma eventual ruptura de uma barragem de rejeito que está localizada acima dessas estruturas, geograficamente falando. Fisicamente, essas estruturas podem ser comparadas a verdadeiros muros que, por ter alguns dispositivos de drenagem para permitir a passagem de água, são comumente aí conhecidas, né, como bem falado, de barragens de backup dams ou barragens secundárias. Então, ela tem um caráter de prevenção de dano. São importantíssimas, então. Com certeza. Muito importante para a gestão de barragens. Roberto, o que foi estabelecido, então, sobre essas barragens de reserva, localizadas em todo o estado de Minas, no acordo firmado com o Ministério Público? Bom, essas estruturas foram concebidas em caráter excepcional, que foi motivada pela fragilidade estrutural já diagnosticada nas barragens de montante. Então, todas elas estão aí associadas às barragens de montante de rejeito e resíduo que estão passando por processo de descaracterização hoje no estado. Antes desse acordo, ou até mesmo antes dessa sensibilidade que a gente teve na discussão da gestão de barragens, né, especificamente nas barragens de montante, não se vislumbrava a viabilidade técnica de construir uma estrutura dessa magnitude com esse objetivo de salvaguardar vidas e, né, e reduzir ali os impactos ambientais advindos de uma eventual ruptura. Então, o arcabouço normativo que a gente tinha não abarcava esse tipo de estrutura para falar como deveria ser a gestão, como ela deveria ser licenciada, e aí vem o advento desse acordo, porque ele traz dentro do escopo dele como a gente deve licenciar essas estruturas e como o Estado também deve fiscalizá-las. Em quais aspectos? Como exemplo, eu posso citar que no licenciamento foi estabelecido que deve-se solicitar estudos por descomissionamento das estruturas de contenção de jusante, já que elas têm uma função muito característica, que é atrelada à barragem principal, né, viabilizar a descaracterização da barragem principal, a apresentação de estudos de impacto ambiental, o nosso EIA-RIMA aí dentro do processo, dentre outros estudos técnicos, como manual de operação e etc. Já na fiscalização, ele dá também um endosso para que a gente põe ali uma auditoria independente acompanhando essas estruturas e vendo ali se ela tem realmente uma condição de manutenção adequada, uma estabilidade adequada para se manter no tempo, e também prestar informações de cadastramento, estabelecendo inclusive a primeira rotina de fiscalização dessas estruturas de contenção de jusante pelo Estado. Então, esse é o grande diferencial que vem desse acordo. Doutor Lucas, eu quero escutá-lo também sobre os objetivos desse acordo. Bom, como já colocado pelo Roberto, nosso representante aqui da FEAM hoje, sempre um prazer estar com o pessoal da área técnica do Estado. Esse acordo ele foi feito no bojo de uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público no ano de 2020 contra o Estado de Minas Gerais e a FEAM, Fundação de Estado de Meio Ambiente, na qual o Ministério Público pedia exatamente que o Estado fosse obrigado a proceder ao licenciamento ambiental dessas estruturas. Como já colocado aqui pelo Roberto, são estruturas um pouco inovadoras, que foram imaginadas, né, o conceito desse tipo de construção vem exatamente nesse contexto de eventual cenário emergencial, envolvendo rompimento de barragens de mineração,
e por isso elas não eram exatamente previstas na legislação, na normativa vigente relativa ao licenciamento. Daí veio a ação do Ministério Público para que o Estado fosse obrigado, sim, a proceder ao licenciamento dessas estruturas, equiparando-as no que couber, no que for aplicável, a uma barragem de mineração como qualquer outra. Então, o acordo veio, neste contexto, de incluir essas estruturas como se barragem fosse, resguardadas algumas peculiaridades para fins de licenciamento e controle e fiscalização ambiental. Como é que foi o processo desse acordo? Ele foi feito pela autocomposição, né? E recebeu o prêmio de boas práticas do programa Compondo em Maio, no MP. Como é que foi o processo? Foi tranquilo ou não? Sim, não, foi bem tranquilo. Hoje em dia, felizmente, o Ministério Público, especificamente na área do meio ambiente, né, sob a coordenação do CAOMA, do coordenador-geral do Dr. Carlos Eduardo, nós temos uma relação muito salutar com o Poder Executivo, com o Estado de Minas Gerais, a FEAM, a SEMAD, o IEF, o IGAN, todos os órgãos públicos que compõem o sistema da administração pública ambiental. E o relacionamento é sempre muito respeitoso e muito produtivo, especificamente nesses casos em que é possível acordo. Essa matéria aqui foi objeto de uma ação, o juízo da 5ª Vara da Fazenda de Belo Horizonte concedeu uma liminar à época, já atendendo ao pedido do Ministério Público, e em 2023 veio uma sentença julgando procedente, mas as partes, tanto o Ministério Público quanto o FEAM e o Estado, reconheceram que a sentença era um pouco genérica, digamos, não no sentido negativo, mas assim de apenas fixar a obrigação de se proceder àquele licenciamento e que seria necessário esmiuçar um pouco como que essa obrigação seria cumprida. Daí que veio esse acordo, colocando em pormenores como que esse licenciamento vai ser feito, quais são as obrigações do poder público, e uma vez assinado o acordo, o que foi feito aqui no compor do Ministério Público foi levado à homologação do Tribunal de Justiça, que ainda está pendente. Então, ele foi feito, na verdade, após a sentença, e mediante o acordo, o Estado e FEAM, inclusive, abrem mão, né, desistem do recurso que haviam apresentado contra a sentença, dando como resolvida a questão pela via consensual. Qual que é a importância da lei Mar de Lama Nunca Mais em relação à segurança das barragens? Bom, a lei Mar de Lama Nunca Mais é de absoluta importância no contexto do Estado de Minas Gerais hoje, né? É uma lei que foi promulgada ali em fevereiro de 2019. A história da lei Mar de Lama Nunca Mais é sempre associada e está muito próxima do Ministério Público de Minas Gerais. Ela advém de uma iniciativa popular muito amparada pela associação dos membros do Ministério Público de Minas Gerais, que ajudou, colheu assinaturas a levar essa ideia à Assembleia de Minas Gerais. E com o processo legislativo, naturalmente, levado algum tempo, infelizmente veio o desastre em janeiro de 19 de Brumadinho, e aí na sequência essa lei já foi aprovada no mês seguinte, em fevereiro, colocando vários novos institutos e requisitos de segurança para essas estruturas, e talvez o principal ponto da lei Mar de Lama Nunca Mais é exatamente a necessidade de descomissionamento de barragens de mineração alteadas pelo método montante, que são exatamente aquelas barragens construídas por esse método que se chama alteamento a montante, que é tecnicamente um método menos seguro, um método que não pode mais ser admitido, e por isso a lei veda novas construções nesse sentido e impõe o descomissionamento, ou seja, a desativação e o encerramento das atividades dessas barragens em um prazo assinalado de 3 anos, que se findou, portanto, em fevereiro de 2022. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo, é muito rápido, voltamos já já. É a promotora de justiça o contato direto do Ministério Público com você. Ela solicita informações, coleta dados, investiga e ouve testemunhas para apurar irregularidades e crimes. Propõe acordos e oferece denúncias e ações na justiça. Qual o desafio da sua carreira? O meu desafio atual é fazer a melhor gestão do meu tempo.
né? As funções do Ministério Público, elas são muito cativantes e empolgantes. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente ter um tempo para o lazer, um tempo para a família, um tempo para o trabalho e não ficar só com o trabalho. E para atuar bem, é preciso ter uma vivência fora do direito, se informar e viver a vida, como ela é. A minha diversão hoje é estar com as minhas filhas. E a gente faz todo tipo de brincadeira. Cuida da skincare, faz maquiagem, brinca na praça, joga frescobol. E isso me ajuda a estar aqui de uma maneira mais centrada, mais plena, mais renovada, mais feliz e mais intensa. Eu sou Zana Freitas, promotora de justiça e atuo como coordenadora da Bacia do Rio Doce. O MPMG é feito para você. Cultura é conhecimento e conhecimento une as pessoas. Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje conversamos sobre as barragens de reserva que passam a seguir as regras da Lei Mar de Lama Nunca Mais. Isso foi estabelecido no acordo firmado entre o MPMG e o governo de Minas. Roberto, qual é o cenário atual dessas barragens de reserva no nosso estado? Cris, hoje nós temos 5 estruturas de contenção de jusante hoje instaladas no estado. 4 delas pertencentes à empresa Vale, que estão localizadas no município de Macacos, Ouro Preto, Barão de Cocais e Itabira, e uma pertencente à empresa ArcelorMittal, que está localizada no município de Itatiaiuçu. É importante registrar que as localizadas no município de Itabira, né, da Vale, e de Itatiaiuçu, da ArcelorMittal, ainda estão em processos de implementação e confecção, e que a ECJ, né, de Macacos, que também é da empresa Vale, hoje já está num processo de descaracterização ou de desmontagem, uma vez que a barragem que motivou a sua construção, que é a barragem B3 e B4, já teve seu processo de descaracterização aí finalizado as suas obras. Então, uma vez que essa barragem, né, que motivou a necessidade da construção dessa estrutura não existe mais, a gente passa para essa etapa de desmonte, sinalizando aí também como é que é o fluxo, né, da vida útil dessas estruturas de contenção de jusante, Cris. A FEAM, né, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, ela é a responsável pelo licenciamento ambiental e também pela fiscalização dessas barragens. Como tem sido a implementação, então, dessas novas regras, o que já foi feito e quais os prazos e metas? Bom, a gente já convocou todas essas estruturas de contenção de jusante para o licenciamento ambiental, ali já prevendo os estudos que foram pré-acordados no acordo, né, que está estabelecido no acordo. E, inclusive, também já começamos a fazer campanhas de fiscalização nessas estruturas. Campanhas com uma visão mais holística, porque a gente tem algumas operações de fiscalização especial, que inclusive envolve outras entidades do Estado, como Defesa Civil, bombeiros, e até mesmo contando com o apoio do NUCRI, né, que está aí vinculado ao MP, para visualizar como essas estruturas estão. Então, a gente já fez 2 operações de fiscalização especial que teve nessas estruturas, e ordinariamente, no próprio fluxo de gestão da FEAM, das barragens do Estado, também já foram feitas aí algumas fiscalizações muito associadas à barragem principal, para que a gente tenha sempre o reporte e o relato, também determinando que os auditores, que são independentes nos seus termos de referência, nas informações que são apresentadas ao Estado, já também reportem para a gente como é o comportamento dessas estruturas e quais são as medidas necessárias para garantir a efetividade do seu funcionamento. Doutor Lucas, a fiscalização é fundamental, né? Sim, com certeza. O controle não se limita ao licenciamento, não é? Que é aquele procedimento administrativo tendente à expedição de uma licença, ao final, licença de operação da estrutura. Após isso, essas estruturas ficam sujeitas à fiscalização regular, diuturna pelos órgãos de controle, todos os órgãos do sistema de controle ambiental, especificamente a FEAM, mas também sob outras vertentes também. A própria Defesa Civil possui alguma atribuição nesse tipo de questão, por envolver
possível existência de comunidade, de pessoas residentes em locais próximos a barragens. Então, essa fiscalização é feita regularmente por diversos órgãos do poder público. E qual que é o papel específico do MP nessas ações? Bom, o Ministério Público, né, constitucionalmente, é incumbido da defesa dos direitos difusos. E talvez o mais importante, certamente um dos mais importantes hoje a cargo do Ministério Público tutelar é exatamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ainda mais nesse contexto atual em que nós vivemos, de emergência climática, de mudanças que afetam a todos, né? Então, o Ministério Público, nessa temática de barragens de mineração especificamente, age exatamente na busca da responsabilidade civil e criminal dos agentes responsáveis por ações potencialmente ou efetivamente poluidoras, né? Ou seja, ações que agridem ou podem agredir o meio ambiente, e daí a legitimidade do Ministério Público. Isso sem prejuízo da responsabilidade no campo administrativo, que fica com os órgãos da administração aqui representados pela FEAM. E quais são os desafios que o Ministério Público enfrenta para garantir a eficácia desse acordo? Bom, este acordo de que estamos tratando aqui hoje, ele é relativamente de mais simples execução. Não temos tanta dificuldade nesse caso concreto. Nessa temática geral de barragens, as dificuldades são mesmo pela própria complexidade técnica da questão, né? Hoje, as empresas, as mineradoras, em regra, são bastante conscientes da sua responsabilidade, do ônus que lhes cabe por ser exatamente as responsáveis pela atividade. O Estado de Minas Gerais também é bastante ativo nesse ponto, mas a questão é tecnicamente muito complexa, né? Então, quando se fala, por exemplo, de descomissionamento dessas barragens alteadas a montante, como já adiantamos, os projetos técnicos desse procedimento às vezes levam anos, né? Se não me engano, o Roberto talvez tenha essa informação de forma mais precisa, mas o descomissionamento mais distante que temos ainda vai ficar para 2034, alguma coisa nesse sentido. Então, tecnicamente, são questões muito complexas. Daí acho que a dificuldade do Ministério Público, mas hoje, felizmente, o cenário já é bem mais tranquilo do que alguns anos atrás, em que a postura das mineradoras era algo ainda distante do que temos hoje. Prova disso é a possibilidade de chegarmos em acordos como esse, né? É isso mesmo, Roberto? Com certeza, Cris. A gente vê que a complexidade da técnica ela vem sendo equacionada e pressionada pela legislação, então a gente não consegue desvincular isso mais, e por isso que, como o doutor Lucas falou, existe já uma força, né, de Estado muito atenta a essa questão, colocando aí todos o seu esforço para garantir que a gente tenha essa temática sendo gerenciada com a atenção que ela merece, e forçando também que os empreendedores, para aqueles que não seguem normalmente, executem ali, né, as medidas necessárias para garantir a segurança dessas barragens, e a gente tem aí o nosso desenvolvimento realmente sustentável, né, dentro do nosso estado, que eu acho que todo mundo tem aqui como objetivo comum. Os desafios são grandes da FEAM, né? São bastante. Primeiro porque a gente é um órgão ambiental, né, na sua origem, mas a gente sempre assume esse dever, né, de visualizar. A temática da mineração sempre está muito ligada à história da FEAM, então a gente trabalha a temática de gestão de barragens, mas também trabalha a questão de fechamento de mina, a questão do próprio licenciamento ambiental, que traz um conflito socioambiental muito grande no nosso território. Isso tudo hoje é enfrentado pela FEAM, mas com uma certeza aí de uma maestria técnica e um senso de dever muito grande, viu, Cris? A gente faz mais um intervalo, voltamos já já. O Ponto a Ponta está de volta. Hoje o tema são as barragens de reserva, que a partir de um acordo entre o MP-MG e o governo de Minas devem se adequar
a Política Estadual de Segurança de Barragens. Roberto, quais as lições tiradas a partir de tragédias, né, anteriores de rompimento de barragens que influenciaram esse acordo? Bom, Cris, a lição que vejo aí primordial é que a segurança de barragens é um assunto de elevado interesse socioambiental, apesar da responsabilidade primária ser do empreendedor, isso está registrado em norma. Todo o Estado, nas suas mais diversas interfaces, precisa trabalhar com essa temática e zelar para que o processo seja feito da melhor maneira técnica, né, embasada ali para a gente garantir a segurança, porque os reflexos, né, de um eventual erro, de uma eventual falha, ele tem aí magnitudes muito grandes, como foram diagnosticados nos desastres que se passaram. E, principalmente também, eu acho que um outro pilar que ficou muito claro, que foi um aprendizado, é que a gente tem que concentrar esforços para preservar o principal bem que a gente tem no Estado, que são a vida, né, a qualidade de vida da nossa população, a qualidade ambiental, para que a gente equacione aí. Eu gosto muito dessa ideia do desenvolvimento sustentável, e na pauta da FIA isso para a gente é muito, muito caro. Então, assim, a gente precisa sempre estar alinhado para buscar esse desenvolvimento sustentável, contando com parceiros. Eu acho que todo mundo hoje tem um objetivo comum, que é buscar esse caminho. Então, o Ministério Público, representado pelo Dr. Lucas, está sempre buscando alternativas para a gente, sempre focado na segurança. A Agência Nacional de Mineração, que vem também como um parceiro muito grande, atuando nessas discussões, tanto técnica quanto legislativa, defesa civil. Então, isso traz para a gente uma percepção da relevância e da importância desse tema para o Estado. Doutor Lucas, gostaria de escutá-lo também sobre as lições. Bom, infelizmente, né, no nosso estado de Minas Gerais, além de outros fatos um pouco mais pontuais, houve os dois grandes desastres de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. E após esses fatos, aprendemos realmente muitas lições do Ministério Público, o Estado de Minas Gerais, a ANM, como lembrado pelo Roberto. E desde então a atuação do Ministério Público se intensificou muito nessa questão de barragens. Hoje, no Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Meio Ambiente, né, no CAUMA, nós temos uma coordenadoria especializada em meio ambiente e mineração, que acompanha todas essas questões envolvendo mineração e barragens em todo o Estado. E a Lei Mar de Nome Nunca Mais, já aqui citada, é outro ponto que materializa, né, várias das lições aprendidas desde então. E o próprio aprimoramento dos procedimentos de licenciamento e fiscalização por parte do Estado são também lições aprendidas desde esses dois lamentáveis ocorridos, né? O desastre de Brumadinho é objeto de um acordo que foi firmado em 2021 e que vem sendo acompanhado pelo Estado de Minas Gerais, Ministérios Públicos Estadual, Federal e Defensoria Pública Estadual, com resultados satisfatórios, né? E agora estamos aí no contexto da repactuação do Acordo de Mariana, lá de 2015, que envolve também o Estado do Espírito Santo, a União Federal, e que agora está no momento de chegarmos a um texto final de um acordo que resolva ainda várias das questões que permaneceram de forma insatisfatória desde lá do ocorrido em 2015. Então, são várias as lições em diferentes campos de atuação. Mas há deficiência ainda na legislação, não é? Sobre atividades mineradoras? Sim, é claro que tudo sempre pode ainda ser aprimorado, não é? A Lei Mar de Nome Nunca Mais, de 2019, recentemente ela foi regulamentada em alguns pontos específicos. Tivemos, por exemplo, a regulamentação da caução ambiental por parte do Estado de Minas Gerais. Outro ponto também trazido pela própria legislação federal de segurança de barragens, a questão de ocupação das AS, que são as zonas de autossalvamento, por comunidades ou por equipamentos urbanos, ou às vezes a existência de algum bem ou imóvel de valor histórico e cultural nessas zonas de autossalvamento também é algo que ainda precisa ser tratado de forma mais atenta e mais próxima. É algo que o Ministério Público ainda trabalha. Então, é claro que já caminhamos muito, mas ainda há
muito o que fazer, tanto a nível de regulamentação, quanto mesmo de aplicação dos comandos que já temos nessa matéria. E há planos de campanhas de educação e conscientização? Bom, alguns instrumentos, né, ligados a essa temática, por exemplo, os programas de atendimento em situações emergenciais, eles englobam essas campanhas de conscientização e de educação, principalmente para as pessoas, para as comunidades que ficam próximas a essas estruturas. Esse trabalho é muito feito pela Defesa Civil. Aqui no Ministério Público, no CAOMA, nós temos militares do Corpo de Bombeiros que ficam cedidos e que nos acompanham nessa questão de conscientização e educação das pessoas que ficam mais próximas, que residem em locais mais próximos dessas barragens. Além disso, nesse contexto dos dois grandes desastres que infelizmente ocorreram no Estado, são inúmeras as pessoas atingidas, mesmo que não ficam próximas, que não moram próximas de onde eram as barragens que se romperam, né? Pessoas que moram ao longo dos rios afetados, né? Do Rio Doce e do Rio Paraopeba. Então, quanto a essas pessoas, é sempre assegurado no contexto desses dois acordos esse programa de educação, de conscientização, e aí entram as figuras das ATIs, das assessorias técnicas independentes, que prestam esse serviço de apoio técnico às comunidades atingidas. Quais outras ações do CAOMA em prol da segurança das atividades mineradoras? Bom, são diversas as ações. Essa questão de mineração hoje é um dos grandes campos de atuação do Ministério Público Ambiental. Além desse caso específico de que estamos tratando, do licenciamento das ECJs, a gente pode lembrar também o caso dos acordos que firmamos em relação ao descomissionamento das barragens. Como dito, a lei Mar de Lama Nunca Mais, de fevereiro de 19, colocava aquele prazo de 3 anos para essas barragens serem desativadas. Esse prazo se venceu em fevereiro de 2022. E fato é que, por questões técnicas, a maior parte dessas barragens ainda não havia sido descomissionada naquela época. E o Ministério Público, então, firmou diversos termos de ajustamento de conduta, né, os TACs com as mineradoras, fixando a obrigação de efetivar esse descomissionamento no menor prazo tecnicamente possível, além de colocar vários fatores de segurança e exigir compensações ambientais na forma de indenização pecuniária, valores esses que hoje são direcionados pelo Ministério Público para diversos projetos ambientais, de ganho ambiental ao longo do Estado, como forma de adequada resposta ao descumprimento daquele comando da Lei Mar de Lama Nunca Mais. Agradeço muito a participação de vocês, voltem sempre. E, claro, agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve.